This place has become family. Essa igreja se tornou minha família. I seem to be able to come here a lot, Parece que eu venho aqui com muita frequência. and I see people that have been here before, E eu já vi pessoas que estiveram aqui antes. and this is a fiery church. E essa é uma igreja do fogo. I love it. Eu amo. I am very, very excited. Eu estou muito I empolgado. want to let you know just a little bit of a backstory. Eu quero contar um pouquinho de umas histórias Last year I de came pano to de Brazil fundo. No último ano eu vim para o Brasil, probably about 9 or 10 times. tipo umas 9, 10 vezes. And then I also did 19 Power and Love schools in America. E também fiz 19 escolas Power and Love na América. We did about 7 here, Nós fizemos 7 aqui and it was really a lot e foi muito mesmo. because I'm traveling. Porque eu estou viajando. On this trip, Nessa viagem, I spoke in Alphaville eu falei em Alphaville on Friday. na sexta. On Friday night, we went into carnival. Na sexta-noite fomos pro carnaval. We got home at 3 in the morning. Chegamos às 3 da manhã. I took a great shower. Tomei um ótimo banho. I went out again Saí de novo. into the zombie Fui fest, para Zumbi Walk aqui, né? Na Santos to Andrade. zombie walk to go and meet some zombies. E fui lá encontrar alguns zumbis. But really, Mas na verdade, they're people that God loves. são pessoas que Deus ama. They're the object of His São o desire. objetivo do desejo dele. We don't judge those people. A gente não julga aquelas pessoas. As a matter of fact, the Na- Bible says Na verdade, a Bíblia diz que we don't judge those that are in the world. nós não julgamos aqueles que estão no mundo. It actually says that we judge those that are in our house. Na verdade, a gente julga aqueles que estão na nossa casa. So it's not about passing judgment about people. that Então, are não out there. diz respeito a dar um julgamento às pessoas que estão lá fora. People are blinded, can't Eles see. são cegos e não podem ver. We say that we can see. Nós dizemos que nós podemos ver. So that's what we need to pay Então, é attention. isso que a gente precisa prestar atenção. But I had so much fun. Mas eu me diverti tanto. And then we went and did another service Então, a gente foi lá e fez um outro culto. at a Foursquare church here. Na primeira quadrangular aqui. And then we went out into carnival. Aí saímos pro again, carnaval à noite de novo. and got back at 2 in the E morning. voltamos às 2 da manhã. And I took a shower. E eu tomei um banho. And then I got up E daí eu levantei. and I trained E fui treinar. and worked out. Fiz meu And exercício. then we got to our conference Aí chegamos na nossa conferência. at Fabino's, Fabinho, lá na igreja do Fabinho. a Power and Love. Um Power Love. I did a session. Fiz uma sessão. We went out on outreach. Saímos para evangelizar. Came back in. I Voltamos. did another Fiz session. outra sessão. We did a fire tunnel. Fizemos um túnel de fogo lá. I laid hands on 1,000 people. E pusemos as mãos sobre 1000 pessoas. Watched them get baptized in Vimos fire eles serem batizados no fogo and the Holy Ghost. e no Espírito Santo. Power of God O hit people. poder de Deus atingiu as pessoas. And went out, Aí a gente saiu outreach, para o evangelismo, buses into different que places. levaram ônibus para diferentes lugares da and brought cidade people to e Jesus. trouxeram pessoas a They Jesus, healed the sick. curaram os enfermos, They cast out demons. expulsaram They demônios, preached the gospel. pregaram o evangelho, People got saved. pessoas foram salvas. They actually got their contacts Eles pegaram os contatos to deles get them plugged into local para churches colocá-los em igrejas locais, so that they can be discipled. para que eles possam ser We discipulados. went out again Saímos de novo and we had fun. e nos divertimos Outreach. no evangelismo. I did the session at Aí eu fiz a sessão na the other branch Alcance Pinhais, no outro ramo daqui, with the most handsome pastor in the world. que tem o pastor mais lindo do mundo. And I preached a very convicting message. E peguei uma mensagem de convicção. And then we had a fire tunnel. Daí fizemos um túnel de fogo We lá, laid hands on everybody. impusemos as mãos em todos que estavam lá. And it was absolutely E incredible. foi absolutamente louco. Then we went out into carnival. Daí fomos pro carnaval, Last night again, na noite passada de novo, preached. e pregamos. And I walked up to a motorcycle gang. E eu acordei aqui I said, hey guys. e tinha um cara os caras que estavam, né, de uma clube de motociclistas. They're called the insanos. E ele eram uns insanos, né? I'm insano. E eu sou insano. I want to talk to you about Jesus. Eu quero falar com vocês sobre And I Jesus. shared my E testimony. eu compartilhei meu testemunho. And I said, man, he loves E you. eu falei, cara, ele te ama. And the one man looks at E um me. cara olhou para mim. He says, I'm a missionary. Ele falou, eu sou um missionário. I said, oh. Eu falei, uau. So all these guys Então todos esses caras were there. estavam lá. They were parked their motorcycles Eles estacionaram suas motocicletas at the Hard Rock Cafe, no Hard Rock Café, where they had a big party onde outside. estava tendo uma grande festa ali fora.
And when I got there, the bands were done. E quando eu cheguei lá, as bandas já tinham acabado o show. But I saw the motorcycle Mas band. eu vi, então, aquela galera do clube de Then they motociclistas. start sharing their E eles testimony. começaram a compartilhar o testemunho deles. I'm listening to them. E eu estou escutando eles. These guys Esses caras are 70,000 strong. são 70. 70,000. São 70 mil. And they're all preaching the E gospel. todos pregando o evangelho. And they said to me, E eles me falaram assim, ó. they said, we came tonight A gente veio aqui nessa noite and the bands were done. e as bandas já tinham acabado So de we're tocar. sitting over there wondering why we're here. Então a gente está aqui sentados pensando, por que a gente está fazendo aqui? And then they thought that I was needing saved. E aí eles acharam que eu precisava ser salvo. And I called them over. E eu que chamei eles para ser And they're all evangelizados. standing around E me. eles estão todos ao meu redor. I'm sharing my E eu testimony. estou compartilhando meu testemunho. Oh, he loves you. Ele te ama. And they said, we know. Ele falou, a gente sabe. Cara. Ah! And we had church. Daí a gente teve uma igreja ali. It was an amazing time. E foi um tempo maravilhoso. And I had some words of knowledge. E eu tive umas palavras de conhecimento. And a bunch of them got healed. E muitos foram curados. And it was special. E foi especial. Amazing. maravilhoso. And we walked up the street E a gente foi para as ruas, praying for people. oramos pelas pessoas And we saw this one security guy. e vimos esse segurança. And I said, hey, E eu man, falei, e aí, cara? Jesus loves you. Jesus te ama. He said, thank you, thank you. Ele falou, obrigado, obrigado, obrigado. And I said to him, I said, if you could get a miracle in your life, what would it E be? eu falei, se você pudesse ter um milagre na sua vida, qual He seria? said, I found out that my work is going to get rid of me. Eu descobri que eu vou ser demitido do meu trabalho. I won't have work. Eu não vou ter um trabalho. I said, well, Eu falei, can I bom, pray for you? posso orar por você? Now, Não. when someone Agora. says they don't have work Quando alguém fala que não vai ter trabalho, and it's real, e é real, that's great if you pray for them. é muito bom que você ore por eles. What good is it for you Mas- to just pray for them Que bem há se você só orar por ele and tell them to be warm and be filled and send them on their way? e falar para eles, olha, seja incendiado, seja not cheio the gospel. e segue o evangelho. Isso não é o No, the evangelho. gospel doesn't say that. O evangelho não diz isso. It says to take care of people. Diz para cuidar das pessoas. So I pulled out a $100 Então eu bill tirei uma nota de $100 and I put it in his e eu hand coloquei nas mãos dele and he freaked out. e ele enlouqueceu. What? Que isso? What? Que I isso? said, I'm going to sow a seed Eu in falei, your eu vou life. semear uma semente na sua God's vida. going to bless you. Deus vai te It's going to abençoar. change your life. Isso vai mudar a sua vida. And he's like, what? Ele, o quê? Why? Por quê? I said, because I love you. Porque eu te amo. And he grabbed me E ele me agarrou and he held me. e me segurou. And I told him I loved him. Eu falei que eu amava ele. And he said, E he ele went to falou, a Presbyterian church. Ele foi para uma igreja presbiteriana. I Ele said, ia. that's not good. Eu falei, isso não é bom. Not that the Presbyterian church isn't good. Não que a igreja presbiteriana não seja boa. Because it's not about the Porque denomination. não tem nada a ver com a denominação. Because I've been to Presbyterian churches Porque in eu já Brazil tive em igrejas presbiterianas no Brasil that are burning on que fire. estão queimando no fogo. But this one, Mas essa, he only said that ele só disse isso. because that's his only reference that he Porque era a knows to única God. referência que ele tinha de Deus. But when I started to talk to him Mas quando eu comecei a falar com ele and I shared my e testimony, compartilhei meu testemunho, he realized he didn't know God at all. ele se deu conta que ele nem conhecia Deus. So I sowed a financial seed. Então eu semeei financeiramente. But this man must be born again. Mas esse homem tem que nascer de novo. And so I shared the gospel. Então eu compartilhei o evangelho. And I asked him if he would like to have a relationship E eu perguntei se ele gostaria de ter um relacionamento Jesus. com Jesus and turn from his sin. e se arrepender dos seus pecados. And he said, yes, E ele falou, sim, yes, please. sim, por favor. So Então, he got born again, Ele nasceu de novo. and the Holy Spirit E o came Espírito Santo veio and made his home inside. e fez a casa dentro And he dele. grabbed me, E ele me agarrou. and he wouldn't let me go. E ele não queria me deixar ir. There are people like that everywhere that you Há go. pessoas assim em todos os lugares que você vai. And because sometimes we are focused on the wrong thing, E porque algumas vezes estamos focados na coisa errada. we are missing the reality of why we're alive. Nós perdemos a realidade da razão pela qual estamos vivos. I love Jesus Eu amo a Jesus with everything in me. com tudo em mim. I do not love him because I get to come to church. Eu não amo porque eu posso ir para a igreja. I love him because
He loves me, Eu amo porque Ele me ama. and I love him E eu o amo with all of my heart, com todo o meu coração, with all of my com soul, toda a minha alma, with all of my com mind, toda a minha mente and with all of my e strength. com toda a minha With força. every part of Com me, cada parte do meu ser, I love God with. eu amo a Deus. That is the same for each and every one of us. E isso é o mesmo para cada um, todos vocês na realidade. What we have done O que nós is fizemos we have said that Todd White é que nós dissemos que o Todd is a White street é um evangelist, evangelista de rua, not realizing não nos dando conta that the truth about it que a verdade a respeito dele is that I am an é evangelist, que eu sim sou um evangelista, but the fivefold gift, mas os 5 ministérios, pastor, pastores, Apostle, apóstolos, prophet, profetas, teacher, mestres and e evangelist, evangelistas is for the equipping of the saints são para equipar os santos for the works of para a ministry. obra do ministério. When you get saved, Quando você é salvo, you were a sinner você era um pecador that gets saved. que foi salvo. You move from sinner Agora você sai de pecador to son. para filho. You were a sinner Você era um pecador that got saved by que grace foi through faith. salvo pela graça e pela fé. You've been justified Você foi justificado just as if you never como sinned. se nunca tivesse God pecado. doesn't see you for your Deus faults, your failures, não and vê who mais you were. suas falhas, fracassos God e sees you transgressões, Ele te through vê the lens of Jesus Christ. pelas lentes de Jesus Cristo. Now when God sees me, Agora, quando Deus me vê, He sees me through Jesus Ele at me His vê right hand. através de Jesus na sua destra. Because Jesus is the chief intercessor Porque Jesus é o who sits intercessor-chefe at the right hand of God, que se senta à destra de Deus, interceding for me intercedendo por mim. 24 hours a day, 7 days a week, 24 horas por dia, And he 7 never dias por stops. semana e Ele nunca para. because He never sleeps. Porque Ele nunca dorme. So now, when God sees me, Então agora quando Deus me He vê, sees me through Ele me Jesus. vê através de Jesus. When I see God, Quando eu vejo a I need Deus, to see the Father through Jesus. eu preciso ver o Pai It através de is the Jesus. lens that we see through. É a lente pela qual nós vemos. Yes. Sim? So this is not just about Todd White being an evangelist. Então isso não diz respeito só sobre Todd White ser um evangelista, This is about Todd White being God's son. mas de Todd White ser um filho de Deus. So therefore, it is about you being God's daughter or God's son. Então você também é filho de Deus e filha de Deus. So the same as I am a son, Então da mesma forma como eu sou the filho, same as I am a child da of God, mesma forma como eu sou um filho de when Deus, you get born again, quando você nasce de novo, you become, the word born again means a palavra nascer de novo significa to be refathered from above. ser repatriado de um pai que está nos céus. So now that I've been refathered, Agora que há um novo pai, I have to see things through eu the tenho Father- que ver as coisas through the Father's perspective. através da perspectiva do pai. Are you with me? Vocês estão comigo, amados? So, Então, watch this. veja isso, ó. When you live your life, Quando você vive a sua vida, you are going to witness você vai testemunhar one of two ways. de uma das duas formas. There are two ways that Christians live their Há lives. duas formas dos cristãos viverem a sua vida. They live their lives for Ou themselves, eles vivem para eles mesmos, or they live their lives for God. ou vivem para Deus. You choose Você escolhe every day todos os dias, through the words that you say, através das palavras que você diz, the actions that you as ações que você realiza, the lives that you touch, as vidas que você toca, who you're going to witness to. quem você vai testemunhar. So let's take that word evangelism Então vamos tirar essa palavra evangelismo out of the way do caminho and let's put the word witness e vamos colocar a palavra testemunha in your perspective. na sua perspectiva. Now, Agora, what does it mean to be a witness? o que significa ser uma testemunha? When you're in a court hearing, when you're in court, Quando você está na corte and they call you to be a witness, e eles te chamam para ser uma testemunha, you are going to share your account você vai contar of what you witnessed. aos fatos daquilo que você viu. That's where witness. É isso que é testemunhar. Does that make sense? Sentido, amados? Okay. Então, Now I'm going to witness what I saw. agora eu vou testemunhar o que eu vi. When you were at this place at this time, Quando você estava nesse lugar, nessa hora, what did you witness? o que você testemunhou? And you give an account of what E you witnessed. você presta contas do que testemunhou. Yes. Sim. Now, Agora, this life essa vida is not a court. não é uma corte. This life Essa vida is the opportunity é a oportunidade to use everything that you are para usar tudo que você é
as a temple como um for templo the Holy Spirit. para o Espírito Santo, The words that you e have as palavras que você tem come out of the heart that you've been given. sai do coração que te foi dado, Because Jesus says, out of your mouth, your heart speaks. porque Jesus fala que da boca fala o que está no coração. When you got born again, Quando você nasce de novo, God gave you a brand new heart. Deus te deu um novo He coração. took out your heart of stone Ele tirou o teu coração de and pedra put in a heart of e flesh. transformou num coração de carne. Agora You have the opportunity você tem a oportunidade to be in union de estar em união and communion e comunhão with the living God. com o Deus vivo. When you said yes to Quando Jesus, você disse sim para Jesus, you became a brand new creation. você se tornou nova criatura, Old things as passed coisas away. velhas passaram Behold, all e things tudo se became fez new. novo. My mind A minha mente must now be renewed. agora precisa ser renovada. The Bible says, A Bíblia diz que do not be conformed to the world, não vos conformeis com esse mundo, but be transformed mas transformai-vos through the renewing of your mind, pela renovação da vossa mente, so that you might prove the will para of que God. vocês possam provar qual é a vontade de Deus. You've been given the opportunity Então foi lhes dada a oportunidade to prove. de provar. The word approve means to prove. A palavra aprovar What significa is provar God's will and what is not God's will. qual é ou não a vontade de Deus. The Bible says, do not be unwise, A Bíblia diz: não deixai de... but Não sejam know tolos, mas the saibam will of the Lord. a vontade do Senhor. So you and I are responsible Então eu e você somos to know responsáveis the will of the Lord. de saber a vontade do You Senhor. know why I love Sabe por conferences? que eu amo conferências? Because people are like, yeah, Porque as pessoas estão, I wanna sim, know more. eu quero saber but mais. the truth is, Mas a verdade é que to he who's given much, aquele que muito é dado, much is required. muito é requerido. That never goes over well. Isso nunca vai bem quando eu People falo. are like, what are you As saying? pessoas, o que você está I'm falando? saying that when Eu estou you dizendo want to que know more, quando você quer saber mais, when you're pressing in to quando know você more, está pressionando para saber mais, God says, now you are responsible Deus fala: agora você é responsável for what I've given you. por aquilo que eu te dei. Now you are a steward and responsible Agora você é um mordomo e responsável gifts that have been given you. pelos dons que eu te dei. To he who has given much, Para aquele que muito é dado, much is required. muito lhe será cobrado. That's not really a stressful thing E isso, na verdade, não é algo estressante. unless you're not living A não ser que você não esteja vivendo the life that he's called you to. a vida que ele te chamou para viver. Are you okay? Vocês estão bem, amados? Pastor, are we okay? Pastor, tudo bem? Okay, all right. Então tá bom. I'm going to keep going. Eu vou continuar. Even if no one cheers, I'm Mesmo going. se ninguém celebrar, eu vou com tudo. This is an intense message. Porque essa é uma mensagem intensa. When you're a witness, Quando você é uma testemunha you bear witness of what you e você é believe. testemunha daquilo que você crê, Now listen, every one of you all day long agora todos vocês o dia todo are witnessing. estão testemunhando. You talk about soccer, Você fala sobre Futebol. futebol, you're witnessing. você está testemunhando. You talk about your job, Você fala do seu you're trabalho, você witnessing. está testemunhando. You talk about jokes, Fala sobre piadas, You're witnessing. você está testemunhando. you talk about school, Fala sobre a escola, you're witnessing. você está testemunhando. When you're having a conversation at a Quando você coffee tem uma house, conversa numa cafeteria, you're você witnessing. está testemunhando. You are witnessing. Você está The testemunhando. question is, Minha pergunta é: are you witnessing for the world você está testemunhando do mundo or are you witnessing for Jesus? ou testemunhando de Jesus? Let's take evangelism out. Vamos tirar o evangelismo disso. And what I mean by that E o is que eu quero dizer quando eu falo isso é: the persona a personagem or the revelation ou a revelação that the body of Christ has que o corpo de Cristo tem is that if you're an evangelist, é que se você é um evangelista, you share your faith, você compartilha a sua and fé. if you're not, E se você não é, you don't. você não compartilha. That's not the Bible. Isso não é a Bíblia. The Bible doesn't teach that. A Bíblia não ensina isso. I'm an evangelist. Eu sou um evangelista. I am to equip the saints Eu tenho que equipar os santos for the works of para ministry. a obra do ministério. My work A minha obra is sharing the gospel. é compartilhar o So evangelho. my heart cry Então, o clamor do meu is coração to equip you é equipar você to be able to share your para faith ser capaz de compartilhar a tua in fé every em situation. todas as situações. Honest question. Pergunta honesta agora. Fear Medo comes vem when we go to step out. quando a gente vai dar um passo à frente. Why? Por quê? Because the enemy is terrified Porque o inimigo ele fica assustado of you having a revelation quando você tem uma revelação of who you are in de quem Christ. você é em Cristo. The enemy is petrified. O inimigo fica petrificado. And what he wants to do E o que ele quer fazer is é, he wants to try to stop you, ele quer te parar, choke you, te sufocar, shut you down te fechar with a spirit of fear com o espírito de medo, so that you never understand para que você nunca entenda that 2 Timothy 1:7 que 2 Timóteo 1,7 diz: says that God did not give you a spirit of fear, Deus não te deu espírito de medo, but of power, mas de poder, love, amor and a sound mind. e uma mente sã, domínio próprio.
That spirit of fear E esse espírito de medo is a lie. é uma mentira. I'm going to ask you an honest question. E eu vou perguntar uma pergunta honesta aqui, How ó. many of you wish Quantos de vocês gostariam that you were more bold de ser mais to ousados be able to share your faith? para compartilhar sua fé? If you didn't raise your hand, Se você não levantou sua mão, something's wrong with you. algo está errado com você. Why? Por quê? Because if you didn't raise your hand, Porque se você não levantou sua mão, you are more content você está mais with contente going to heaven by yourself com ir para o céu sozinho than watching other people do que ver outras pessoas one day um dia spend eternity with Jesus. passando a eternidade com Jesus. That is selfish. Isso é egoísmo. That means that we're thinking more about ourselves Significa que a gente está pensando mais em nós mesmos than we are about God. do que estamos em Deus. That's not allowed. Isso não é permitido. No one likes this. Ninguém gosta disso. I don't care. Eu não me importo. I don't care if you don't like it. Não importa se você não gosta. Why would I support somebody that doesn't care? Ah, por que eu tenho que aguentar alguém que eu não importo? What I'm saying O que eu estou dizendo is I will not é que eu não vou entertain your fear entreter o teu medo of people. de pessoas. That is wrong. Isso é errado. We are to fear God, Nós temos que temer a not to Deus, fear man. não temer a The homens. fear of man is a O temor snare. de homens é It's a terrível. snare. É um engano. It steals our joy. Ele rouba a nossa alegria. Being afraid of people Estar com medo de pessoas steals my joy. rouba a minha alegria. My joy comes from my E a minha salvation. alegria vem da minha salvação. A minha alegria vem do meu Pai. In His presence E na sua presença, is the fullness a of joy. plenitude de alegria. A plenitude de alegria. Anything that interferes with that Qualquer coisa que interfira nisso has to go. tem que ir embora. We have to cast down vain imaginations E eu tenho que mandar embora todas essas imaginações e todo pensamento that tries to come against que tenta vir contra the knowledge of o God. conhecimento de Deus. And that fear E esse medo that says don't talk to que them, fala, não fala com ele. not here, Aqui you'll não. just be embarrassed. Você vai ficar com It's vergonha. a devil. É um diabo. It's a demonic thought É um pensamento demoníaco. whispered to you Sussurrando para você. from a familiar spirit De um espírito familiar. trying to shut you down, Tentando te fechar stop you e te parar from sharing your de faith compartilhar sua fé. and winning E somebody de ganhar to alguém Christ. para Cristo. And Jesus didn't die, E Jesus não morreu. raised from the Ele dead, ressuscitou dos mortos. just to get you to get to Só heaven. para você poder chegar no céu. He paid a price, Ele pagou um preço get heaven into you. para trazer o céu para He você. paid a deep and hard price. Ele pagou um preço profundo e duro. Heaven went bankrupt Os céus faliram to get you back, para te trazer de volta. that you might be Para que você pudesse a ser representative um of representante Jesus de Christ Jesus Cristo on this planet. neste planeta. You are called E você é chamado to be a Christian terrorist. para ser um terrorista cristão. You are to terrorize the Você devil tem que aterrorizar o diabo every day of your life. todos os dias da sua You vida. are not to be terrorized. Você não vai ficar You aterrorizado. are to turn the table. Você vai virar a mesa. God wants to prepare a table Deus for you quer preparar uma mesa para você in the midst of na your enemies. presença dos teus inimigos. My cup is not half full. E o meu copo não está pela metade. My cup is not half empty. Meu cálice não está meio My cheio. cup runneth over. Meu cálice It transborda. runs over. Ele transborda. Because there's a well of living water Porque inside of há um poço de águas vivas dentro de mim. me. And I overflow with Him. E eu me inundo com Ele. Spend time with Porque eu Him. passo tempo com Ele. He loves me. Ele me ama. He loves me. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Bem me quer, bem me quer, bem me quer. E nunca isso vai mudar. I've been eternally redeemed. Eu fui eternamente redimido. He has changed me. E Ele me mudou. He took me from darkness to light. Ele me trouxe das trevas para a luz. Took me from blind Da to see. cegueira para poder ver. Took me from death to life. De morte para a vida. He took me from lost to found. De perdido para encontrado. I am no longer blind. Eu não sou mais I cego. can see. Eu posso ver. But there are so many people walking around Mas há tantas pessoas andando por aí that are blind, que estão cegas. looking Ali, ó, for batendo. somebody Procurando alguém who will show them the que Father. possa mostrar a eles o Pai. All creation is groaning. Toda a criação anseia. All creation is crying out. Geme. It Está doesn't clamando. look
like they're saying, "Oh, show me God." E não parece que estão falando, me No, they mostra a they have Deus. different language. Não, eles têm uma linguagem diferente. This is their language. Essa é a linguagem deles. I hate you. Eu te odeio. I hate God. Eu odeio a Deus. I hate Christians. Eu odeio os cristãos. What they're really saying Mas o que eles estão realmente dizendo é, is, "Will you please show me the você Father? pode me mostrar o Pai? Will you please show me the Você Father?" pode me mostrar o It Pai? doesn't sound like that. Não parece assim. It sounds like, "Get away from me. Parece, se afasta de mim. I hate you. Eu te odeio. You're a liar. Você é um mentiroso. Christians are hypocrites. Cristãos são I hipócritas. don't want anything to do with Eu não you. tenho nada a ver com vocês. Just judge people." Vocês só julgam as What pessoas. they're really saying Que na verdade estão dizendo é, is, "Will you please show me the você Father? pode me mostrar o Pai? I don't know him. Eu não conheço. Do you know Você o conhece? that there's a Father Você sabe que existe um Pai that cares about me, que se importa comigo? that loves Que me, me ama? that wants me, Que me quer? that will never leave Que me? nunca vai me deixar? Can you show me Você him? pode me mostrá-lo? Do you know him? Você o conhece? Do you know him?" Você o conhece de verdade? Says Satan blinds the eyes E Satanás cega os olhos of those, deles, lest they should see para que eles não possam ver glory of a God glória de Deus in the face of Jesus Christ. e a face de Jesus Cristo. You and I Eu e você are the body of Christ, somos o corpo de the Cristo, fullness of him a plenitude dele, that fills all in all. que enche tudo em todos. You must know, Você deve saber, with the spirit of wisdom and com o revelation, espírito de sabedoria e revelação, we must know, nós devemos saber, must cry out devemos for the clamar spirit of wisdom and para que o revelation espírito de sabedoria e and the revelação knowledge of him, e do conhecimento dele, that he might show you que ele te mostre the hope a esperança of your calling. do teu chamado. And you were all called Todos foram chamados to be sons and daughters. para serem filhos e It filhas. says, to those he's called, E diz, para aqueles que são chamados, justified. ele os justifica. To those he's E justified, aqueles que ele justifica, he's glorified. ele glorifica. That's what the Bible says É about isso each que a and Bíblia every one of us. diz sobre todos vocês. Now, Agora, during Carnival, durante o carnaval, there's lots of conference. há muitas conferências. Sometimes Algumas vezes, a conference uma conferência is to protect our people é para proteger o povo, so that they don't go out into the carnival para que eles não festival saiam para as festas de carnaval and get lost. e se percam. But the reality of this is Mas a realidade disso é I'm not the only one that should be out there reaching que people. eu não deveria ser o único lá fora que está alcançando as I am pessoas. all for this conference. Sou completamente a favor dessa conferência. Empowering Eu our sou, people. eu sou a favor de empoderar as pessoas. But you need to be empowered to go. Mas você tem que ser empoderado para ir. So that you come, Para quando você vê, get empowered você é empoderado to go. e você vai. Come, Você vem, get você é empowered, empoderado you destroy e você hell destrói o for inferno living. como modo de vida. That's why you're on the É earth. por isso que você está na terra. Jesus Christ Jesus Cristo was manifest foi manifesto for this purpose. por um propósito. 1 John 3:8. Primeira carta de João 3:8. Jesus Christ Jesus Cristo was made manifest foi feito manifesto por um propósito, to destroy para destruir as obras do diabo. you are on the earth. Você está nessa terra. And the mission statement is E a the same declaração for de you. missão é a mesma para você. You are called Você é chamado to destroy para destruir the works as obras of the devil. do diabo. He is getting away with murder. Ele está indo com tudo, com He is assassinato, taking people out. está tomando pessoas. And there are people E há that pessoas are walking by you que every estão day passando por você todos os dias, that are looking for que estão somebody procurando alguém that knows the que Father. conheça o Pai, Somebody alguém that has denied their self, que negou a si mesmo, that they pick up their cross que pegou a sua cruz and they follow e o Jesus. seguiram. That is you. E esse é você. But all you got to do Mas tudo que você tem que fazer is get rid of you. é se livrar de você It's mesmo. easy É fácil when you taste and see quando você prova e vê how good God is. quão bom Deus é. Taste and see. Quando você prova e vê. There are people out there E há pessoas lá that fora are starving. que estão famintas, They don't have living que bread. eles não querem pão They are vivo. thirsty. Eles têm sede They don't have living e eles water. não têm águas vivas. You do. Você tem. Don't just drink it all for Não yourself. drinca tudo, não beba tudo para você. Give it away. Dá. Christ in you. Cristo em você. That word Christ A palavra Cristo wasn't Jesus' last não name. era o sobrenome de Jesus. That word Christ means A palavra the Cristo anointed. significa ungido The anointed ou ungido.
Christ in you Cristo em você is the anointing in you. é a unção em você. The hope of A glory. esperança da The glória. anointing in A you. unção em você. Christ wasn't Jesus' last name. Cristo não era o último nome de Jesus. It wasn't Joseph and Mary Não Christ era had Jesus Christ. José e Maria de Cristo que tiveram Jesus Não. Cristo. Não. It was Jesus, the one anointed. Era Jesus, aquele ungido the por one Deus. smeared with God. Aquele que estava The junto one com Deus. painted on with God. Aquele que estava conectado com He Deus. was walking E ele estava andando with the presence of God. com a presença de Deus. Jesus just didn't do the miraculous by himself. E Jesus não fez os milagres por si mesmo. In John 5:19, Jesus said, Em João 5,19 diz assim: I can do nothing eu não posso fazer nada of myself. de mim mesmo. Nothing. Nada. What I do, O que eu faço? he said, Ele disse: I do. eu dou. Because the Eu Father faço does. pela vontade do meu What Pai. the Father does, Porque o que o Pai the faz, Son does. o and Filho like faz também. Jesus didn't do miracles Jesus não realizou milagres as God. como Deus. Jesus was fully God, Jesus era completamente And Deus fully man. e completamente homem. but he had to lay his divinity Mas aside ele teve que deixar de lado a sua and divindade humble e himself se humilhar and become a e bondservant. se tornar em forma de servo. Jesus was tempted at all E points, ele foi tentado em todas as coisas, yet without sin. mesmo assim sem So pecar. he was fully God, Então ele é completamente Deus fully man. e completamente homem. But for Jesus to do what he Mas did, para Jesus fazer o que ele fez, he had to fulfill ele the covenant tinha que cumprir a aliança that God made with man. que Deus fez com os homens. Moses Moisés, was given the law. a ele foi dada a lei. Moses, Moisés, 10 commandments, 10 mandamentos, 613 laws. 613 leis. Obey all of them, Obedeceu todas elas. missing none of them, Você tinha que obedecer todas, não perder nenhuma. and our covenant will be complete. Então a aliança estaria completa. But man always fell short. Mas o homem nunca All have conseguiu. sinned. Romans says all have sinned Romanos diz assim: todos and pecaram fallen short e carecem of the glory of da God. glória de Deus. All of us. Todos nós. So none of us Então nenhum de nós could walk out the law pôde andar na lei and the commandments e nos mandamentos. and be right with God. E estar reto diante de That Deus. word righteousness Essa palavra retidão was only attainable só foi atingida. if we live perfect. Ela seria atingida só se vivêssemos perfeitamente e nunca So pecássemos. Jesus Christ, Então Jesus Cristo, born of the Virgin nascido Mary, da Virgem Maria, because Jesus had to be born porque Jesus nasceu also as the Son of Man. também como filho do homem. Why? Por quê? Because God made a covenant between Porque himself. Deus fez uma aliança entre ele and mesmo man. e o homem. So now man's end of the covenant needed to be fulfilled. Agora a aliança com o homem tinha que ser cumprida. So when Jesus grew up, Então quando Jesus cresceu, he didn't grow up as God, ele não cresceu como Deus, even though he had equality mesmo with sendo God. igual a He Deus. considered himself of no reputation. Ele se considerou sem reputação. Philippians 2. Filipenses capítulo 2. He humbled himself, became a bondservant, Então ele se humilhou, se tornou servo, was tempted at all foi points. tentado em todas as coisas, mesmo assim sem pecar. Do you agree? Vocês concordam, amados? This is scripture. Sim, as escrituras. So at 30 years old, Então com 30 anos de idade, no miracles had happened nenhum milagre tinha acontecido, because God wasn't upon Jesus yet porque Deus não estava sobre Jesus ainda with the Holy Ghost. com o Espírito So Santo. when Jesus came to the River Então Jordan, quando Jesus veio para o Rio Jordão, John the Baptist is baptizing. João Batista está batizando, Jesus says, John, I need you to e baptize me. Jesus diz: João, preciso que você me batize. John said, you come to me, E João disse: você vem a mim, but I need your mas baptism. eu é que preciso do seu batismo. That baptism wasn't available till the day of Pentecost. Esse batismo não era disponível até o dia de Pentecostes. John consented João consentiu, because Jesus said, porque Jesus disse: I need you to baptize eu me preciso que você me batize, so that righteousness para que a retidão, might justiça, be fulfilled. fosse cumprida. The fulfillment of O righteousness, cumprimento da retidão, somebody walked out all the laws and all the a commandments. alguém que obedecesse todas as leis e mandamentos. So Jesus gets baptized. Então Jesus é batizado, The heavens os céus are torn open são rasgados by God por from Deus, de cima para baixo. above. The Holy Spirit O descended upon Espírito Jesus, Santo desce sobre Jesus rested upon him, e repousa sobre ele and remained. e permanece. Jesus goes into the Jesus vai para o wilderness, deserto, comes back out. volta. Where's Luciano at? Cadê o pastor Luciano? After he fasted for 40 Depois que ele days, jejuou por 40 dias, he didn't disappear off the face of ele the não earth. desapareceu da face da terra. He's alive still. Ele ainda está vivo. Luciano. Luciano, né? He didn't fast away, did he? Ele não jejuou e sumiu, né? Just kidding. Tô brincando só. But he does. Mas Lots ele- of fasting. Ele jejua muito. Amen. Amém?
Luciano is a mighty man of God. Luciano é um homem poderoso de Deus. I just got done. He has inspired me. Eu comecei a fazer I isso, ele me just inspirou. finished my fourth 40-day fast Eu acabei de terminar o meu quarto jejum de 40 dias. like 10 days ago. 10 dias atrás. I did. Eu fiz. And I worked out E eu the whole time. treinei todos os And I dias. trained the whole time. E fiz exercício todos os dias. And I did a 40-day water fast. E fiz um jejum de 40 dias de água. It's real. E é real. You can do it. Você pode fazer. Amen? Amém? So, Jesus Christ Jesus Cristo fasted for 40 days. jejuou por 40 dias. Comes out of the wilderness. Saiu do deserto. Acts 10:38 Atos 10:38. says this. Diz assim, ó. God anointed E Deus ungiu Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. Now watch. Agora veja. If Jesus did what he did as God, Se Jesus fez o que fez como Deus, God would not have needed to anoint Deus him. não precisaria tê-lo ungido. But Jesus was also the Son of Man. Mas Jesus também era o Filho do homem, Needed to be anointed que by precisava God ser ungido por Deus, so that the Son of Man para que o Filho do homem could be anointed by the Holy pudesse ser Spirit, ungido pelo Espírito Santo, the Father, Son. o Pai, Holy o Filho e o Espírito Santo. This is important Isso é importante, because Jesus was anointed by God, porque Jesus foi ungido por Deus, who went about doing good, que foi fazendo boas obras, healing all curando todos that were oppressed by who? que eram oprimidos por quem? The devil. Pelo diabo. So the devil was threatened and petrified of Jesus. Então o diabo ficou petrificado e aterrorizado com It Jesus. says if the miracles would have been recorded, Que diz que se os milagres de Jesus fossem it todos says all the books of the earth couldn't have contained documentados, nem todos os livros da terra poderiam what conter. happened O que aconteceu? in 3.5 years Em 3 anos e meio, of querido, Jesus' ministry. do ministério de Jesus. But yet in John 14:12, Mas em João 14:12, Jesus said, Jesus disse: he who believes in me, aquele que crê em mim, these same works that I essas mesmas obras que eu do faço, and greater works e ainda maiores, will he do, farão, because I'm going to go to be with him. porque eu vou para estar com meu Pai. Now, Agora, these are greater works for each and every individual Christian. e essas grandes obras são para cada um e todos os indivíduos That is cristãos. beyond our imagination. Isso é além da nossa imaginação. But God wants to give us more than we can ask or think, Mas Deus quer nos dar mais do que nós podemos pedir ou pensar, according to the power de acordo com o poder that's in us. que está em nós. This is all scripture. Isso é tudo passagem das Escrituras, tá, amados? É tão poderoso. But when Jesus did what he did, Mas quando Jesus fez o que fez, he did it as God's son, ele fez como um filho de Deus, but he had to lay his divinity mas aside, teve que deixar a sua divindade humble de lado, himself, become a bond se humilhar e assumir sua forma de servo. See, Jesus had to die on the cross E ele teve que morrer na cruz as man's substitute. como substituto do homem. See, God made covenant with man. Deus fez uma aliança com o homem. Jesus fulfilled Jesus cumpriu law, a lei. and when he said it was finished, E quando ele disse, está consumado, you and I eu e você couldn't get to God in our own não strength, poderíamos chegar a Deus na nossa because própria somebody força. had to walk out all the law and all the Porque commandments. alguém deveria andar em toda a lei e os When mandamentos. Jesus said it is finished, Mas quando Jesus disse, está terminado, those words mean consumado, essessas palavras it significam, has been paid in full. o preço foi pago totalmente. Jesus on the cross Jesus na cruz became sin se tornou pecado so that you and I para que eu e você might become nos tornássemos the righteousness of God. a justiça, a retidão de Deus em Cristo Jesus. Now, Agora, these disciples esses that discípulos walk with Jesus, que andaram com Jesus, are you guys okay? vocês estão bem, amados? You all right? Tudo bem? Ok. They were afraid. Eles tinham medo. Do you remember Você lembra when Peter quando Pedro denied Jesus? negou a Jesus? Peter thought he will never deny you. Pedro pensou que nunca ia negá-lo. Come on. Vamos lá. Jesus is washing their Jesus feet. está lavando os pés deles. Comes to Peter. Ele vem para Pedro. Peter said, "Never at any time will you wash my feet." Pedro fala, de jeito nenhum você vai lavar meus pés. No way. That's a job for De a forma servant, alguma, você trabalha para um servo. not our Lord. Não para o nosso Senhor. He said, Peter, if I don't wash your Ele feet, falou, Pedro, se eu não lavar o teu pé, you can't be my disciple. você não tem parte comigo. Peter's like, wash my head, Ele my falou, hands, então sure. lava minha cabeça, lava minha mão, Wash everything. me lava tudo. It was awesome. I É love maravilhoso, eu amo o jeito de Pedro. Peter. So Jesus, Então he Jesus, said, it's only your feet. ele falou, é só os Wash pés. his feet. Deixa eu lavar Then he seus says, pés. guys, I'm about to be taken. Ele fala, gente, eu vou ser tomado. You know what Peter says? Sabe o que Pedro fala? No, Não, this will never happen to you. nunca isso vai Not on acontecer para my você. watch. Não no meu turno. Peter meant what he said. E Pedro realmente ele acreditava no que ele diria. Come on, when Jesus Estava was dizendo. taken, Quando Jesus foi tomado, who cut off Malchus' quem ear? tentou cortar a orelha de... Quem cortou a orelha de Malco? Peter. Pedro. The Lord says,
O Senhor falou, Put away your sword. coloca para baixo a espada. He who lives by the sword will die by the sword. Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. I mean, this is Jesus. É Jesus. And he either puts the ear back on E daí ele coloca a orelha de or volta, another ear grows out. ou então uma outra orelha cresce. I believe we're going to see Malchus in heaven. E eu acho que a gente vai encontrar o Malcolm nos céus, né? You ain't having your ear cut off E se você and your ear put back on teve a tua orelha cortada e colocada Without de your novo, heart. com todo o teu coração, because you still got blood running você ainda down tem your body. sangue aqui no teu corpo, You got a brand new ear. e você tem uma orelha novinha, There's no way to get out of não that. tem jeito de você sair disso, você vai pro céu, né? So here's the deal. Então aqui está o acordo, ó. Peter. Pedro, When Jesus is captured quando Jesus foi capturado to a servant girl, por uma he says, I do not know him. servente, uma menina pergunta para ele, ele fala, eu não Did you conheço. see the passion? Você viu a paixão When Peter denies de Jesus, Cristo quando ele nega Jesus? Jesus is looking E at Jesus está olhando por Pedro assim, how could you ever get over that? como é que você poderia How superar could you aquilo? live Como é que você poderia that viver kind of guilt? com aquele tipo de culpa? I'll tell you Eu how. vou te dizer como. When Jesus Quando Jesus told Peter, falou para Pedro, you're going to deny me, você vai me negar? Peter did it. Pedro fez. But when Jesus was resurrected, Mas quando Jesus ressuscitou, watch this. veja isso. When Jesus was Quando resurrected Jesus ressuscitou and he came into that room, e ele foi para aquele lugar, they all freaked out eles todos enlouqueceram, because the Lord's there. porque o Senhor estava lá. It's crazy. É loucura. But on that day of Pentecost, Mas naquele dia de Pentecostes, as Jesus said, when the Holy Spirit comes, porque Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, he's going to do three things. ele vai fazer três coisas. He's going to convict the world of sin, Vai convencer o mundo do pecado, righteousness, da retidão, justiça e do juízo. of sin because they don't believe, Do pecado porque não creram, of righteousness da retidão e justiça because I'm going to go and porque be with eu the vou Father, estar com meu Pai, and of judgment e do juízo because the ruler of this world has been porque judged. o governador desse mundo já foi julgado. So what happened? Então o que acontece? Peter, Pedro, on the day of no dia de Pentecost, Pentecostes, gets convicted é convicto of righteousness. de retidão. What does that mean? O que isso significa? He is now convicted Ele está convicto agora of being right de estar reto with God. diante de And when Deus. you're convicted E quando você está of being right convencido with God, de que você está reto diante de Deus, boldness a comes ousadia into your life. vem para a sua vida. On the day of No Pentecost, dia de Pentecostes, Peter, Pedro, who denied que Jesus, negou a Jesus, the Holy Spirit came o Espírito Santo veio and washed away the e denial. lavou toda aquela negação. He washed away Peter's Lavou mistakes. todos os erros. The blood of O Jesus sangue de Jesus actively comes internally, ativamente, internamente, washes away your sin. lava e tira todos os seus pecados. Peter has a fresh boldness. Pedro tem uma nova ousadia. He's a brand new creation. Ele é uma nova criatura. Old things have As passed coisas away. velhas passaram. All things have become Eis que tudo se fez novo. Peter isn't the man Pedro, that denied Jesus. ele sabe que ele tem a dívida de ter negado Jesus. Peter is the man that repented. Pedro não é o homem que negou Jesus, mas é o Now homem que has se arrependeu. stepped into E agora a new entrou Peter. em um novo Pedro. This is crucial for you. Isso é crucial para você. And the anointing E a unção is now in Peter agora está em Pedro and upon Peter. e sobre Pedro. Peter preaches Pedro prega his first message. sua primeira mensagem. That message did what? E aquela mensagem fez o quê? It pierced the hearts of people. Ela fisgou o coração das It pessoas. cut them to the heart. Cortou-os no coração. Peter that denied Jesus. O Pedro que negou The Jesus. new Peter. O novo New Pedro. creation. A nova criatura One Pedro. that's now baptized in Agora the Holy aquele que é Spirit. batizado no Espírito Santo. Preaches. Pregou. And they said, E eles falaram: men and brethren, irmãos, what should we do? o que faremos? We killed the Nós author matamos o autor of life. da vida. Peter said, Pedro disse: repent, arrependam-se, believe, creiam, be baptized, sejam batizados, so that times of refreshing para que esse tempo de refrigério might come chegue from the presence da presença of the Lord. do Senhor. Oh. This is key Essa é uma chave for this season that we're in. para essa estação que nós estamos See, entrando. God wants to anoint Veja, you Deus quer te ungir so that your words para que as suas palavras cut the heart cortem o coração dos of homens, people. das and pessoas, they surrender e eles se rendam and give their e life deem as suas to vidas Jesus. para Jesus. How many of you would like your words Quantos de vocês querem que as suas palavras to have more effect tenham mais efeito to win the souls para of your ganhar as family, almas da sua família, of your colleagues? dos seus amigos, of your colegas, student friends? dos seus amigos How estudantes? many of you would like to be anointed Quantos gostariam de ser ungidos by God por Deus to destroy the works of the para devil? destruir as almas do diabo? After all, this conference is called Essa conferência é chamada Supernatural. Sobrenatural. Amen. Amém?
Are you okay? Vocês estão bem, amados? Just a couple more minutes. Só mais uns minutinhos. I believe Eu creio que, if you're hungry, se você está faminto, I believe we will do a fire tunnel. eu creio que nós vamos fazer um túnel de fogo aqui. Now, Agora, I believe eu creio que God wants you anointed with power. Deus quer te ungir com poder. I believe today Eu creio que hoje you will receive a fresh você vai baptism receber um batismo fresco. in the fear of the Lord. No temor do Senhor. I believe Eu creio que you will receive você vai a receber fresh impartation uma unção fresca of the gift dos dons of evangelism de evangelismo to be able to para share ser your faith. capaz de compartilhar sua fé. I believe Eu creio you will receive você vai receber revelation knowledge revelação e conhecimento on the free gift of righteousness. no dom livre da retidão. I believe Eu creio God is going to take out que Deus vai tirar guilt, culpa, shame, vergonha, and condemnation. condenação. I believe Eu creio He is going to reveal que Ele Himself vai se revelar a ti as a father. como um pai. You Você will increase vai crescer in the anointing. na unção, You will increase você vai aumentar in words of em knowledge. palavras de You conhecimento, will increase você vai aumentar in the prophetic. no You profético, will você increase vai aumentar in miracles, em milagres, in healing. em You curas, will increase você vai aumentar in the casting out of no demons. expulsar demônios, You will see it e você vai ver at your workplace. no seu trabalho, You will see você it vai ver in your home. na sua casa, You will see it você vai ver at the shopping mall. nos shoppings, You will see você it vai ver in Curitiba em Curitiba, você vai ver o fogo of the Holy Ghost do Espírito Santo in your life. na sua vida, You will be e anointed você vai ser ungido with the fresh presence com a of God. presença fresca de Deus. Amém? Amém. When I got saved, Quando eu fui salvo, I started praying for people. eu comecei a orar por pessoas. I didn't see anything Eu happen. não vi nada acontecer. I started to witness. Eu comecei a I testemunhar. didn't see Eu anybody não via saved. ninguém salvo. I started to pray for Eu healing. comecei a orar por cura. I didn't see anybody Eu não healed. via ninguém curado. And it was a bother. E isso me incomodava. My girlfriend of 9 years A minha namorada de 9 anos, that I threatened to kill for que 7, eu ameacei matar por my 7. 7.5-year-old daughter. Minha filha de 7 anos e When I went meio. away to rehab, Quando eu fui para reabilitação, I came home. eu voltei para casa. This girl had got touched by God. Essa namorada tinha sido tocada por Deus. Nós nos casamos 4 dias depois. She was my wife. Ela foi minha esposa. Daughter, my 7.5-year-old daughter, Minha filha de 7 anos e meio had her memory teve a sua memória taken away apagada of who her daddy was de as a quem drug era o addict, pai dela como um drogado, as an angry man. como um homem She got a raivoso. brand new dad. Ela tem um novo I pai. got a brand new Eu wife. tenho uma nova When I esposa. started praying for the Mas sick, quando eu comecei a orar pelos my enfermos, wife couldn't handle minha it. esposa não pôde suportar. See, for 34 years, Veja, por 34 no anos, one shared the gospel. with ninguém me. compartilhou o evangelho comigo. No one shared Jesus. Ninguém falou de Jesus para No mim. one told me that God Ninguém loved me me. disse que Deus me amava. No one told me He had a plan. Ninguém me disse que Ele tinha um plano. And I lived E eu vivi. and walked, and I know, unless you were in America, E a não ser que esteja na América, probably didn't cross my path. você não passou no meu caminho. But I crossed a lot of Christians' Mas eu path, passei por muitos cristãos. and none of them have the E boldness nenhum deles teve a ousadia to share the love of de Jesus. compartilhar o amor de Jesus comigo. And that's painful. E isso é So doloroso. when I got saved, Então, quando eu fui salvo, I said, I'm telling eu everyone. falei, eu vou contar para todo I mundo. didn't know it was Eu evangelism. não sabia que era evangelismo. I just thought I was lost, now I'm Eu found. só pensava, eu era perdido, agora eu sou There's a encontrado. lot of lost people. Há muitos perdidos. I need to find Eu all of preciso them. encontrar todos eles. So my wife wouldn't go in public. Então, a minha esposa parou de sair em público 2 comigo. weeks in, she said, I will never 2 go in public. semanas e ela falou, não sai mais com você em público. So I prayed for about 10 to 15 people every Então, day. eu orei em média por 10 a 15 pessoas On todos my os dias. job, No meu trabalho, Everywhere I went. todo lugar que eu ia. And I prayed for 3.5 months E eu orei por 3 meses e meio. for over 900 people. Por mais de 900 pessoas. Not one E person got healed. nenhuma foi curada. And people were like, you're crazy. E as pessoas falavam, você é louco, cara. You're misrepresenting God. Você está representando muito mal a Deus. People aren't getting healed. As pessoas não estão sendo You know what's curadas. really weird? Sabe o que é estranho? Do you think God was in heaven looking at me Você acha que Deus estava no céu olhando para mim? saying, I cannot believe he's Dizendo assim, misrepresenting. eu não acredito que ele está representando tão mal. Praying for all these people. Ele está orando por todo esse povo. He has no power. Ele não tem poder. He isn't misrepresenting. Ele me representa muito mal.
Do you think God was Você saying acha that? que Deus está fazendo isso? I think he was doing this. Acho que ele estava fazendo isso. Ó. Gabriel, Olha lá, Gabriel. Olha lá ele. Hein? this is amazing. É maravilhoso. He won't stop. Ele não vai parar. Wow. Uau. He's like that persistent widow. Ele é tipo aquela viúva persistente. That hit me in the heart right there. É. Só atingiu o meu coração. We give up so quick. A gente desiste tão rápido. When I went to a meeting, Mas eu fui para uma reunião, it was a healing meeting. reunião de cura. Bill Johnson was O there. Bill Johnson estava lá. Randy Clark. was Randy there. Clark estava lá. I didn't know them. Eu não os conhecia. I just knew I needed to understand Eu healing. só sabia que eu tinha que entender de cura. When I went there, Quando eu fui lá, Randy Clark is talking about Heidi Baker. o Randy Clark está falando da Heidi Baker. Now, Heidi Baker A Heidi Baker is a mama to me é uma mãe para mim. now, Agora, né? but I didn't know who she Mas eu não conhecia quem ela era. was. Randy is talking about E o Randy Heidi's está encounter falando with sobre God. o encontro da Heidi com Deus. Now, Agora. I saw a scripture, Eu vi uma passagem das Escrituras. and it is in Matthew. Está em Mateus. I got a brand new Bible. Eu tenho uma Bíblia novinha aqui. Matthew. Brand new Mateus. Bible. Bíblia novinha. It's not falling apart yet. Ela ainda não está se desfalecendo. So excited. Estou empolgado com ela. Pages are still sticking together. As páginas ainda estão coladinhas. That's exciting. Isso é empolgante. Because I wear them out, buddy. Porque, ó, vou dizer, Woo! eu uso elas com tudo. I keep seeing this scripture. E eu continuei vendo essas Escrituras. It kept coming up. E continuo ouvindo sempre. It says this. Diz isso, ó. It's Matthew 3, Mateus 3, verse 11. 11. It says, I indeed baptize you with water Eu vos batizo com água to repentance. para o arrependimento. But he was coming after Mas aquele que vem depois de mim mightier than é I, mais poderoso do que eu, whose shoes I'm not even worthy to carry. cujas sandálias eu sou digno de levar. He will baptize you Ele vos batizará in the Holy com o Spirit Espírito Santo and with fire. e com fogo. Now listen, Espera aí, ó. Escuta aí, ó. when you look up the Greek Quando você olha ali no grego, for with fire, para com that fogo, word fire a palavra fogo translated, é traduzida como, it says, e diz, as in lightning. como por um raio. So let me put it into Deixa eu perspective. colocar em perspectiva aqui, ó. He will baptize you, Ele vos batizará the Holy com o Spirit, Espírito Santo and e com, as in como se lightning. fosse um raio. What happens when lightning O que hits? acontece quando um raio cai na cabeça de alguém, irmão? It changes what it hits. Muda a pessoa para sempre. It changes what it hits. Ele muda aquilo que ele acerta. I promise you. Eu garanto para It você. changes what it hits. Muda aquilo que acerta. I am in this meeting thinking about this. Então eu estou nessa reunião pensando nessas passagens. And Randy's sharing how Heidi Baker E o Randy está compartilhando como a Heidi Baker got touched by the foi Lord. tocada pelo Senhor She was incapacitated e ela foi incapacitada for 7 days. por 7 dias. She had 2 failing churches in Mozambique. Ela tinha 2 igrejas falindo em Moçambique. And this was in Toronto. E isso foi em Toronto. So Randy said, Então Randy disse, do you want the nation of Mozambique? você quer a nação de Moçambique? She said, yes. Ela falou sim. And the Holy Spirit hit her E o Espírito Santo a atingiu and incapacitated e her a incapacitou for 7 days. por 7 dias. She had to be carried to the bathroom. Ela teve que ser carregada para o banheiro. She had to be given water. Foi colocada água nela. 7 days. 7 dias. Done. Terminada. People said, oh, I don't As know. pessoas, eu não sei. Well, today, Bom, hoje, Heidi takes care of more than 10,000 a orphans. Heidi cuida de mais de 10 mil órfãos. And she has over 7,000 churches. E ela tem mais de 7 mil And igrejas. she is an apostle. E ela é uma apóstola. She is anointed by E God. ela é ungida por Deus. And the people that work under her E are a- anointed E by as God. pessoas que trabalham debaixo dela são Well, I ungidas was por Deus. listening to Randy Eu estava share, escutando o Randy compartilhar. and I start to feel warmth go up my legs, E eu comecei a sentir um calor subir pelas minhas pernas. across my arm. E nos meus braços. And I was like, what E is eu, happening? que isso? What is going on? O que está acontecendo? And the guy beside me says, E o cara do meu lado disse, are you okay? você tá bem? I said, I don't know. Eu falei, eu não sei. I'm really warm. Eu tô meio quente. He was a pre-med student. E ele era um estudante So he de said, is your left medicina. arm E ele falou, o teu braço esquerdo. going numb? Ele era um paramédico. Ele falou, teu braço esquerdo tá formigando. Thought maybe I was having Ele a heart falou que attack. talvez ele achou que eu tivesse tendo um ataque cardíaco. Eu falei, não, cara. But I'm very warm. Mas eu tô muito quente. Feels like Tabasco Parece que eu tomei, né, uma pimenta aqui, ó, o tabasco. all over me. Tá queimando aqui And tudo. Randy E o Randy
up from the stage. lá do altar, Says, son, disse, filho, yes, you. sim, você. You've been asking the Lord for a Você baptism tem of the Holy pedido Ghost por um and batismo fire. de Espírito Santo e de fogo. What? Ele falou, o quê? He says, stand up. Ele falou, fique de pé. Stood up. Eu levantei. Randy says, O Randy disse, it's coming right now. tá vindo agora. More, Lord. Mais, Deus. And the Holy Spirit hit E o me. Espírito Santo me I atingiu. started screaming. Eu comecei a gritar, Help! ajuda! Me ajude! It looked like I was being delivered. E parecia que eu estava sendo liberto. But I already was Mas eu delivered. já tinha sido liberto. I was being Eu filled. estava sendo, era cheio. The Holy Ghost landed on me. E o Espírito Santo pousou em mim. And I'm screaming, E eu tô gritando, I'm gonna die. eu vou morrer! Randy said, E o Randy diz, you won't você die. não vai morrer. More, Lord. Mais, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. And it kept increasing. E começou e continuou And I'm aumentando. screaming, E eu tô gritando, help! ajude! Help! Ajude! He said, you'll be fine, Ele falou, você son. vai ficar bem, filho. This is the best day of your Esse é o life. melhor dia da sua vida. It didn't feel like the Não best parecia, tá? at all. De jeito nenhum. So now I'm laying on the Então floor agora eu tô deitado no chão, underneath the seats debaixo das cadeiras, Watching. vendo as bodies are flying through os the air. corpos voando. And I'm like, what is E eu tô, o happening? que tá acontecendo? Bill Johnson walks by O the Bill row Johnson passa pela minha fila e fala, and thumbs up me. e né, dá um positivo pra mim. This wasn't thumbs up. Não era positivo pra mim. I don't even know if it was thumbs Eu nem down. sabia, nem se era até talvez negativo. All I know Tudo que eu sabia is what I prayed for é que o que eu orei and what I hungered for e o que eu tinha fome was happening. estava acontecendo. That next week, E na próxima semana, I saw 2 people eu healed. vi 2 pessoas sendo curadas. I got words of knowledge. Recebi palavras de I conhecimento. didn't even read about them Eu in the nem Bible tinha yet. lido nelas na Bíblia ainda. I didn't know that's what Eu they nem were. sabia que era isso que elas eram. Like, it happened. Mas acontecia. Then I read, Então eu lia. this is that. Eu falava, isso é isso. That's amazing. Uau. Next week, I saw 3 people, Na próxima semana, 3, 4 people, 4, 5 people. 5. In 5.5 months, Em 5 meses e meio, it was taking me 45 minutes a eu day demorava 45 minutos por dia to write down the testimony para escrever os testemunhos from every day. de todos os dias. Just shopping. Indo no Just mercado, working. trabalhando. I wasn't even in full-time Eu nem ministry. estava no ministério em tempo I integral. was a full-time Christian. Eu era um cristão em tempo integral. It was awesome. Era maravilhoso. Now, Agora, it kept getting more intense. começou a ficar mais intenso. A few years later, Uns anos depois, someone sent me on a tour with Benny Hinn. alguém me enviou numa turnê com o Benny Hinn. I didn't know Benny, Eu não conhecia o Benny. and I wasn't on a staff. I just went. Eu não era na equipe, eu só fui com a turnê. I was so excited. Tava tão I empolgado. did my first fast, Eu fiz meu primeiro a jejum. 13-day fast. Fiz um jejum de 13 dias. And they called us to the Sea of Galilee, to E- the stage. E eles nos chamaram lá no Mar da Galileia. 1,700 people were there. E tava I was one of them. 1.700 pessoas lá. Our bus got E there o nosso ônibus chegou lá last, por último. which means we're at the back. Significava que a gente estava no We gotta fundo be the first do ones out. auditório, mas eram os primeiros a ir embora. And I am not okay with that. E eu não estava feliz com isso. I want to sit in the front Porque eu queria sentar na frente. because I need to be there Porque eu precisava estar lá. because I didn't come there just to walk where Jesus Porque eu went. não fui lá só para andar onde Jesus It andou. was in Israel. Era em Israel. I went there to walk like Jesus Eu fui said lá we para should andar walk. como Jesus disse que a gente devia So I'm andar. hungry. Então eu estou faminto. Now, Agora, to a famished man, para um homem faminto, Proverbs said, o provérbio diz, any bitter thing até o tastes. amargo é doce. So I am hungry, Então eu estou and faminto. I know there's more, E eu quero mais. and I want more. E eu quero mais. So I said to my guide, Então eu disse pro meu I said, guia, I need to sit up eu front. preciso sentar lá na I said, frente. Todd, Ele falou, Todd, we are sitting in the a back. gente está sentado no fundo. I said, but I need to sit up front. Mas eu preciso sentar lá na frente. Pastor, O pastor, I was one of those guys. eu era um desses caras, viu? There's seats in the back. Que I assenta need to no sit up fundo. front. Eu preciso sentar na frente. I have a seat up front. I Eu, know I have a seat up tenho, front. eu sei que eu tenho um assento para mim reservado lá na frente. I actually still am one of those guys E ainda sou desses caras, viu? because I will elbow my way to the front Porque eu vou acotovelando meu caminho até a because I want frente. more. Porque eu quero mais sempre. I'm hungry. Eu sou faminto. Always stay hungry. Sempre se mantenha faminto. Always. Sempre. And so I said, well, I have to go to the bathroom. Então eu Anyway. falei, eu tenho que ir no banheiro de qualquer forma. And he said, Todd. Ele falou, Todd, I said, well, let me just go to the falou, bathroom. deixa eu só ir no banheiro. And if there's a seat, E se tiver um assento, I'll be back. He said, you eu better vou be back here. voltar. É melhor que você volte aqui. I said, I promise. Falei, eu prometo. I will be back here. Eu já volto. I didn't know how I was going to get Eu back. não sabia como eu ia voltar, na I would verdade. get back. Mas eu sabia que eu ia voltar. So I went up front. Então eu fui pra frente.
I saw this big security guy. Eu vi esse cara, segurança grandão. I said, he said, can I help you? Ele falou, posso ajudar? This tall. Ele era grande assim. I said, I'm supposed to sit up front. Eu falei, eu devia sentar na frente. He said, right this way. Ele falou, por aqui. So he sat me in the front. Então ele me sentou na frente. I'm 3 rows back. Eu tô a 3 fileiras. I'm like, oh my E God, eu, meu Deus. you had a seat for me in the front. Senhor, tinha uma fileira aqui, uma cadeira para mim aqui, Senhor. Thank you. Obrigado, Jesus. Now, Agora, I'm fasting, so I'm not eating. eu tô jejuando, então não tô comendo. I'm hungry Tô faminto. for food too. I'm hungry for Por food. comida também, tá? But I know that I need to switch Mas my eu food sabia que eu tinha que trocar minha comida from natural food to Jesus. de natural por Jesus. And I'm sitting there, E eu tô sentado lá. and all of a sudden Benny comes out. E de repente o Benny vem. Now, this is in 2007. Isso foi em 2007. And Benny E o Benny prays for a lady that's seated in a chair orou para uma mulher que estava sentada numa on the cadeira stage, a choir. no palco do coral. The chair flips in Ah. the air A cadeira girou no ar with the lady in it, com a mulher nela, and it lands on all 4 deu um legs. flip e caiu de novo. And I went, Eu falei, que isso? I want that. Eu quero isso aí. I don't even know what Eu happened. nem sei o que é isso, mas God, give me that. Deus me dá isso aí. I'm 3 years old. Eu tenho 3 anos de idade de vida cristã. Mine. Meu! So all of a sudden, Benny says, Então de repente o Benny diz, pastors, ministers, leaders, pastores, ministros e líderes, get up here. subam aqui. It's time for É impartation. tempo de transferência. So I tried to get out, Então eu tento sair and everybody behind me e todo mundo atrás de mim is in front of me again. fica na minha frente de novo. And I went, no. E eu, não, No, Lord. não, Senhor, Lord. I Senhor, had a seat up front. eu tinha uma cadeira na frente. Lord, Senhor, please. por favor. All of a sudden, Benny's praying for De people. repente o Benny está orando para as People are pessoas, flying through pessoas the air. estão voando. You can think what you want. Você pode pensar o que você quiser. I saw it. Eu vi. Not only that, Não só isso. all of a sudden, Benny says, De repente o Benny diz, I said in my heart, eu disse no Lord, meu coração, Senhor, I just need more. eu só preciso de And mais. Benny, at that very moment, E o Benny naquele mesmo momento turned his head. virou sua cabeça. Bring that man. Tragam aquele He homem. points to me. Ele aponta para mim. And I went, oh E my eu, God. oh meu Deus. And all of a sudden, I felt that same presence of De God repente eu senti aquela mesma presença de Deus down my arms, vindo nos meus braços, para minha and cabeça. I was numb from my mouth down. E eu estava formigando da boca para Big baixo. ushers came and got E me, esses obreiros vieram para mim, and they came up, and I'm on the me stage, carregaram, eu estou ali no altar. and Benny is back E o here, Benny está aqui. and I'm on the stage. I E can't eu hardly estou stand. ali. Eu mal posso ficar de pé. The anointing was so strong, A unção foi tão I forte could hardly stand. que eu mal podia ficar de pé. And Benny said, E o Benny disse, Jesus. Jesus. And the Holy Ghost hit E o me. Espírito Santo me And atingiu. the usher, big E os guys, 2 obreiros grandão. all of us went, E todos nós voamos boom, e caímos no chão. and I'm on the ground. E eu tô no chão. And he said, pick him up, E pick ele him fala, up, pick him up. pega ele de novo, pega ele de novo. You've seen it. Vocês já viram ele fazer And isso? other Né? ushers picked E os me up, 2 obreiros outros and me I'm in the pegaram. fetal position. E eu tô ali igual um And feto. I'm electrocuted. E tô eletrocutado. And he says, E ele Jesus, fala, Jesus. boom, E eu again, vou e cai de novo. 4 times. 4 vezes. You're out. Você tá, acabou. That's it. Acabou, They chega. laid me down here on the pavement. Eles me deixaram ali no chão. And I'm laying there, E eu tô lá. and I can't move. E eu não consigo me mexer. And now the meeting is over. Agora a reunião There are acaba. bodies everywhere. Tem corpos em todo lugar. And my guys on the bus E os caras do meu ônibus chegaram e falaram watched me fly on que the me viram TVs, voar lá na tela de TV. are coming to get me. Estão vindo para me pegar. And my guide, E o meu guia, who was frustrated que with me, estava frustrado comigo, says, Todd, falou, Todd, we need to leave. a gente precisa ir embora. We're blocking people Nós estamos in. bloqueando todos os ônibus. I said, I want to leave. Eu falei, eu quero sair. He said, let's get Ele up. falou, então levanta. I said, I've Eu fallen and falei, I can't get eu up. tô caído aqui, eu não consigo levantar. He says, Todd, Ele falou, Todd, you need to tell your legs você to tem que work. falar para tuas pernas para elas I funcionarem. said, I have, Eu falei, eu já and falei they're not listening. e elas não estão me ouvindo. Help me. Me ajuda. So like 6 people Então 6 pessoas me carregaram. carried me to the Me bus, carregaram pro ônibus. put me in the Me seat, colocaram no assento. and I'm on the seat. E eu tô lá no assento do They ônibus. carry me up to Daí my me hotel, carregaram pro meu hotel. and I'm on my bed, E eu tô na minha cama. and I have a roommate, E eu tenho that's a uma brand new Christian. cristã nova.
He just got saved 2 weeks before que he tinha came on the church. sido uma amiga que estava lá, que foi He's salva hiding underneath the covers. um amigo, né? Um companheiro de quarto que está lá, que tinha aceitado Say Jesus há amen. 2 meses. Sorry. Eu tinha um companheiro de quarto que estava lá, tinha aceitado Jesus 2 semanas antes de ir para a viagem. Ele se cobre o cobertor e diz, cara, Man, it looked like you died up there. parece que você morreu lá, cara. I'm scared. Eu tô com medo aqui agora. He said, you okay? Cara, você tá bem, meu? I said, I think so. Eu falei, eu acho que sim. He said, man, I'm afraid. Ele falou, cara, eu tô com medo. Eu não fico com medo, cara. This is God. Isso é Deus. I don't know if I want God. Eu falei, eu nem sei se eu quero Deus agora. I said, it's going to be okay. Eu falei, vai ficar tudo bem. I slept for like 45 minutes. Eu dormi por 45 I minutos. got up refreshed like I had a Mas whole night's sleep. eu levantei como se tivesse dormido a noite I toda. have seen more miracles then, Então, after that. depois disso, eu comecei a ver tantos More milagres, healing. mais curas, More souls. mais almas, Super powerful. poderosas. I got to travel E eu pude viajar with a man com um that is homem a true father que é realmente um pai, that went to be with Jesus. que foi estar com Jesus. And that man's name was Reinhard Bonnke. E o nome dele era Reinhard Bonnke. I got to travel with Reinhard, Eu pude viajar com Reinhard CFAN with Daniel no Kolenda. Cefam com Daniel Kolenda. I got to travel with them for about 9 years E eu viajei com ele por 9 anos, with Reinhard. com o Reinhard Bonnke. And I did every school of E eu fiz evangelism, todas as escolas de evangelismo every fire e conference. todas as Fire But Conferences. what was my favorite, most special time Mas o meu tempo mais especial e is favorito that Reinhard would spend an era hour que Reinhard passava 1 ano, to an hour 1h30 comigo, with me every time we todas as vezes que a gente estava junto. and I would sit, E eu sentava listen, e escutava, teach me about falava, me evangelism. ensina de evangelismo, Tell me more. me fala mais, Show me how to me finish. mostra como terminar bem, Teach me about the anointing. me ensina sobre a unção. And so every time Então todas as vezes he would talk to me, que ele falava comigo, and then I'd take his hands e eu pegava suas mãos, and I'd say, put them e right eu here falava, coloca na minha cabeça and pray for me. e ora por mim. He'd say, Todd, E ele falava, I Todd, have already prayed eu for já orei por você. you. And I'd say, I don't E care. eu falava, eu não me importo, Do it again. faz de novo. And he'd say, E ele dizia, ok, I bless you. eu te abençoo. And he would pray for me. E ele orava por mim. And I would feel. E eu sentia a unção de Deus. Not that I live by feeling, Não que eu vivia por sentimentos, but he's a general mas ele é um in general the army of God. no exército de You Deus. ever get a E se chance você já teve a to chance sit with a general, de sentar com um general, get them to pray for você you, faça com que ele ore por você. honor them, Você o honre and live your life to serve and e honor them. viva a sua vida para servir e honrá-lo. So I was with Reinhardt Então eu estava com o at Reinhard his last fire conference. na he sua did. última Fire And Conference. he was getting very sick. E ele estava ficando muito doente. And I was going out to preach. E eu ia pregar. And Jake Hamilton was going to lead O worship. Jake Hamilton ia fazer o louvor. And I was going to preach down by the bars. E eu ia pregar lá nos bares. And Reinhardt said, E o Reinhard disse, bring Todd to me. tragam-me o Todd. And he prayed for me E ele one orou last por time. mim uma última vez. And he blessed me. E ele me abençoou. And he prayed for me. Ele orou por mim. And he prayed for me to be anointed. E ele orou para que eu fosse He ungido. prayed for me to see America Para saved. que eu pudesse ver a América salva. Because I want my country saved. Porque eu quero meu país salvo. And I'm praying for your president E eu estou orando pelo teu to presidente. get rocked by Jesus. Que ele seja atingido por Jesus, agitado por Jesus em Brasília. But the anointing of God Mas a unção de Deus touched my life and filled my life. tocou a minha vida e encheu a minha vida. I have never seen more souls saved than I'm seeing right now. E eu jamais vi tantas almas salvas And como I eu vejo believe agora. E eu creio que That this is impartable. isso é I transferível. believe that the transferencia Eu acredito na transferência is available. e que ela é disponível. And I believe that God E eu acredito que Deus wants to anoint you afresh quer te ungir com algo fresco hoje, right here aqui, in this meeting. agora nessa reunião. So they're going to get this together. Então eles vão arrumar as coisas aqui And then we need to have 2 different lines. e a gente tem que ter 2 filas. And he's going to organize. Eu vou organizar as coisas aqui, então We're going to lay hands on e everybody. nós vamos impor as mãos sobre todos. Then I'm going to go preach somewhere else E eu vou pregar, in in a little while. daqui a pouquinho, Amen. in my church. Let's get hungry. Então vamos ficar famintos. Amém?